Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para falar para vocês sobre o bloco K. Estou voltando a reproduzir esse vídeo, mas agora de uma forma diferente, uma abordagem diferente, para que vocês tenham uma experiência diferente em questão de entendimento. Porque visualmente, se eu colocando nessas caixinhas, vocês vão saberem como que é o fluxo de todas as informações do bloco K. Bom, a princípio vamos falar da parte de cadastros, que é o registro K100, que ele vai falar sobre a parte de períodos, tá, de apuração. Por que ele tem aqui período de apuração ICMS/IPI? Porque você tem que seguir a regra que você tem do IPI. Se você trabalha por períodos descendiais, você vai ter que fazer o bloco K mensalmente, mas ele vai fechar por períodos descendiais, diferente dos outros que trabalham mensalmente, que seria o período dos 30 dias. Tá, então eu entendi dessa parte do K100, vamos para o registro K200, que é o estoque escriturado. Bom, esse estoque escriturado, ele tem a definição de manter os seus registros, tá? Ele vai definir quais são os seus registros, o 01, 02, 03. Bom, 01, que é a matéria-prima, 02, que é embalagem, 03, que é produto em processo, 04, produtos acabados, 05, subprodutos, 06, que é o produto intermediário, 10, que é o outros. Tá? Então, ele só vai realmente fazer a sua lista de todo o seu estoque. Cuidado, não use material que você não tem no seu estoque, porque você não tem nota. Então, esse é um dos cuidados. Então, se você tiver itens, que você registre todos. Se você registrou todos, você tem que ter a origem, que são as notas fiscais de entrada. E agora, seguindo a sequência, vamos para o registro 0210, que é o consumo específico padronizado. Bom, pessoal, esse consumo específico padronizado, eu tenho uma dica aqui, que eu tenho que falar sobre esse cara, que é exatamente aqui. No registro 0210, ele tem o percentual de perda. Então, isso eu já falei em outros vídeos, eu vou repetir, porque isso é muito importante para vocês, que estão aí no dia a dia, e na hora que você for fazer o seu item, for fazer lá qual é o consumo desse item que você tenha, você tem que ter o percentual de perda dele. Bom, esse percentual, pessoal, você siga o que o mercado está fazendo, tá? Vamos lá, vamos copiar o mercado. Mesmo que você não tenha essa definição hoje no momento, você tenta descobrir junto ao sindicato da sua empresa qual que é o percentual que está sendo adotado pelos seus concorrentes. O sindicato das suas empresas tem, tá, pessoal? Eles te passam essas informações. E você coloca esse percentual. É 5%? Coloca 5%. É 10%? É 10%. Entendeu? Não queiram fazer acima do que o mercado está adotando para não chamar a atenção. Tá? Essa é uma das dicas aí. E passamos agora para a produção própria. Bom, pessoal, se nada acontecer na sua produção, você vai ter esses dois registros. Você vai fazer o produto com o registro K230, que é o item produzido, o item PAI, e, consequentemente, você vai consumir os insumos, que é o registro K235. Você fez lá o 0210, agora você vai aqui realmente fazer a produção. Bom, o 230 ele não pede que você faça ordem de produção. Ele não exige que você tenha isso, mas exige sim que você tenha o controle de finalização desse processo, com data final, que é onde você realmente tem um processo. Pensamos que você começou a fazer um processo em janeiro e você finalizou janeiro e ainda não acabou a sua produção. Então, tudo bem, pessoal. O K230 ele vai ser enviado, mas ele vai ser enviado sem a data final. Então, perfeito. O fisco vai entender que você ainda está em produção. Se passar fevereiro também acontecer a mesma coisa, você não finalizou, continua mandando sem a data de finalização. Perfeito. Agora, chegamos no registro 235. O que é o 235? Eles são componentes daquele produto, ele é o filho do 230. E outra dica que eu venho dar para vocês aqui, que é exatamente isso. Nesse registro, eu posso adicionar insumos não listados ainda no 0210. Pensamos que eu utilize 10 itens e chego num determinado momento desses insumos, de 10 insumos, e chega em um determinado momento eu vejo que acabou um desses componentes. Eu posso substituir, mesmo que eu não tenha listado ainda. É nesse momento que eu faço essa minha
esse item alternativo. Aí, é nesse momento que eu vou lá e eu faço a informação real. Tá, pessoal? Essa aqui é a dica que eu tenho para vocês. Tá ficando mais fácil visualizar assim, não é isso? Então agora vamos lá. Se você... Opa, eu tenho minha capacidade, estourou, eu preciso produzir fora. Então agora vamos lá, produção em terceiros. A produção em terceiros, ele segue o mesmo rito que você tem na sua produção, que você faz, mas agora você vai fazer fora da sua indústria. Então, você vai seguir o registro 250, também ele vai seguir a mesma normativa do 230. Se você startar um processo, não finalizou, passou um mês, 2 meses, gente, não tem problema, o fisco sabe que você ainda está com o processo. Você tem produção que demora 1 ano, 2 anos, que é obras, né, que são materiais que a gente chama que é elaboração por obras. Então, o registro 250 ele vai também ser feito fora e ele vai seguir essa mesma métrica, que é não ter se você não finalizou, não coloque a data final. Também não exige ordem de produção. E, novamente, o registro 255 segue o mesmo esquema. Ele é o filho do 250. Então, se você tiver algum item que você tenha que ser feito nesse momento, você pode, nesse registro, você também pode informar os insumos não listados ainda no 0210, mas que tenha no seu estoque, tá, gente? Que está escriturado lá no registro 200. E agora nós passamos para os registros novos, que é os registros de correção. Bom, o registro 210 ele é a desmontagem de mercadorias e tem origem. O K215 é a desmontagem de mercadorias e destino. Esse é mais simples, tá, gente? Eu desmonto e devolvo os insumos para o meu estoque. Perfeito, é somente isso. Eu cheguei, estou construindo, não deu tempo de... houve algum problema na minha produção, eu devolvo ele para o meu estoque. Eu posso fazê-lo, tá? Eu posso também, na hora que fazer a parte de desmontagem, descartar algum item que realmente estava danificado, tá? Mas eu vou falar sobre o outro registro agora aqui, que é o registro 260, que é, ainda continuando no registro de correção, que é o reprocessamento, reparo dos insumos. E reprocessamento, reparo, o 265, consumidos e retornados. Bom, pessoal, aqui já entra o quê? Já entra a desmontagem mais uma parte de serviço, mão de obra. Eu tenho que apontar, eu tenho que fazer... Eu comecei a fazer um produto, o produto estava com algum defeito, eu vou retrabalhar, eu vou reprocessar. Então, eu starto uma ordem de produção, quem é de produção sabe disso, você tem que controlar novamente, você tem que gerar sua mão de obra, porque isso vai afetar seu custo desse produto. Então, o registro 260 e o 265, tá? Ele vai seguir a mesma métrica, ele tem a característica do item pai e do item filho. Aquilo que eu estou realmente fazendo e corrigindo. E passamos para o registro 270 e o registro 275. Mas agora, pessoal, o 270, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a correção de apontamentos dos registros 210, 220, 230, 250, 260. Por quê? Pensamos que eu fiz algo em janeiro. Só que aí eu tive que corrigir em fevereiro. Então, esse registro 270, ele vai me prevalecer, ele vai me favorecer essa correção. Ele vai me dizer que eu tenho que voltar em janeiro e fazer aquela correção lá em janeiro. Porque eu fiz um acerto fora do período. Eu já havia mandado janeiro para o fisco e eu estou agora em março. Só que aconteceu alguma coisa, eu tive que voltar para o mês de janeiro. Então, eu faço essa correção e eu digo em qual momento que eu fiz a correção. Eu fiz no 210, que eu fiz lá na hora que eu estava desmontando. Não, foi no 220, foi na hora que eu estava reclassificando. Foi na minha produção normal, foi no 230, entendeu? E também seguindo a mesma métrica, o 275, seguindo a mesma definição do 270. Eu parto para o período que já fechado e vou lá fazer a correção. Pessoal, cuidado. Eu fiz até essa estrelinha aparecer por causa exatamente disso. Esse registro ele tem que ser apresentado para o acerto de correção entre períodos, tá? Ele tem que ser acertado quando você fez períodos dos meses anteriores ao que você está. Então, por isso que eu deixei a dica aí para fortalecer aí a mensagem que eu tenho que passar para vocês.
E aí o registro 220, que eu coloquei também como correção, mas na realidade ele é uma movimentação interna entre mercadorias. É a sua produção com o seu código e você transformando a sua produção com outro código. Você dizendo que aquele produto você está produzindo tem o seu código, mas ele será negociado com o código do seu cliente. Tá? Isso é a definição das movimentações internas entre mercadorias. E, por outro lado, nós temos aqui um registro K280, que ele é a correção de apontamento estoque escriturado. Bom, gente, o estoque que eu tenho no registro 200, então, se eu fiz uma movimentação lá em janeiro, eu tinha um estoque, eu contei que eu tinha 10 peças, aí eu chego em fevereiro e vejo que eu não tinha 10 peças, eu só tinha 9 lá fisicamente e eu tinha 10 sistemicamente, eu tenho que fazer uma correção. Eu tenho que voltar e fazer um apontamento correto. Então, mais uma dica. Cuidado, gente, essa correção deverá ser entre períodos e pode afetar o saldo inicial do mês posterior. Aponte somente correções, não aponte inventário cíclico. Por que eu quis dizer essa observação para vocês? Muitas empresas fazem isso, elas fazem inventários cíclicos, elas adotam uma pessoa que faz os itens mais relevantes da sua empresa, que são os mais caros, eles fazem aquele estilo curva ABC, né, que é o método curva ABC, você pega o seu item mais caro e você começa a controlá-los. Isso é muito bacana, isso ajuda muito vocês para que quando chegar ao final e vocês tiverem que mandar aí realmente o inventário, os ajustes, né, vocês não tenham tanto ajuste, porque vocês já conseguiram identificar no meio do mês uma falta de apontamento, de repente a pessoa deixou de apontar uma ordem de produção e aí você fez a baixa fisicamente, mas o sistema não foi feito baixa, então você consegue ainda identificar isso através dos seus inventários cíclicos ou rotativo. Então a grande dica é exatamente essa, pessoal. Essa correção do 280, toma cuidado para que vocês façam de forma correta. Não façam ele agora, chega em janeiro, vocês finalizam o mês, veja se realmente está todo contado, todo apontado, você vai mandar o registro para o fisco, aí chega em fevereiro, você vê que, olha, teve uma divergência, então façam os acertos, mas muito cuidado para não ficar fazendo muitos acertos, porque isso vai chamar a atenção também do fisco. Bom, pessoal, eu espero que dessa forma que eu fiz tenha ajudado vocês, fazendo essa diferença, né, do que é produção normal, do que é produção fora da sua empresa, o que é correção e a parte de registros de cadastros. Tenham todos os cuidados do mundo, façam realmente as conversões de unidades de medidas, façam os controles internos que vocês tenham, possam ter aí as planilhas que vocês tenham, controle muito rigorosamente o bloco K, toma cuidado de não fazer nenhum input sem nota fiscal ou fazer saída sem nota fiscal e tenham cuidado na hora de fazer a parte de custo, de fazer suas baixas, né? Se você tiver algum problema aí no seu estoque e você tiver que fazer alguma baixa, pode fazer essa baixa, tenha cuidado em fazer essa baixa. E se você compra material para uso e consumo, perfeito, você não vai para nem para o seu estoque, isso é controlado pela despesa. Mas se você tem material que você comprou para industrializar e você está usando internamente, então você tem que se tornar seus créditos do ICMS, tá? Pessoal, no mais, eu gostaria de agradecer eternamente que vocês estão aí seguindo o canal, continuem seguindo, por favor, curta o canal, inscreve-se aí no canal, que eu vou estar sempre publicando aí para vocês. E no mais, sucesso a todos e sucesso no Bloco K.